Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mundo Católico Romano. Hoje nós estamos iniciando uma nova série aqui no nosso canal que eu denominei de Não Existe Bíblia Sem Igreja, com uma finalidade de mostrar que esse livro que nós chamamos de Bíblia, que na verdade seria uma coleção de livros, né? Até mesmo porque a palavra Biblion, ela vem do grego, que significa coleção de livros. Ela não é caída do céu, prontinha, não foi um anjo, né, que ditou para alguém essa palavra, escrever essa palavra. Que não foi o próprio Deus que desceu e entregou esse livro prontinho ali para que nós pudéssemos segui-lo como regra de fé e prática, né? Mas a Bíblia, ela é fruto, né, de um longo processo histórico que se deu a partir de 4 fases principais, que foi a primeira fase, os acontecimentos dos fatos, a segunda fase, esses fatos foram sendo transmitidos oralmente, né, através da pregação da palavra, e só depois, na terceira fase, no período de transmissão oral, depois desse período de transmissão dessa palavra oral, desse ensinamento oral, que foi manuscritos, né, pelos hagiógrafos, os escritores sagrados. E a quarta fase foi, na verdade, a canonização de quais livros deveriam compor essa grande lista, né, esse grande compêndio, né, desses 73 livros. Mas nós queríamos voltar a nossa atenção para os 27 do Novo Testamento. Mostrar que, se nós acreditamos de fato que os hagiógrafos foram inspirados por Deus, né, quem escreveu, né, foi inspirado por Deus, mas também que quem pregou a palavra foi inspirado por Deus. Quem transmitiu essa palavra foi inspirado por Deus, mas também quem selecionou esses manuscritos, né, esses 27 livros, também foi inspirado por Deus. E aí justamente que entra a precedência da igreja, porque foi a igreja, né, por inspiração divina, através dos concílios e sínodos, foi escolhendo, né, foi definindo, né, falando aqui do Novo Testamento, os 27 que compõem o Novo Testamento, né? Porque sabemos que existiam muitos outros escritos, né? Até muitos deles lidos nas igrejas, como a carta de Barnabé, por exemplo, como também o pastor de Hermas e tantos outros, né? Existiu uma série ali de manuscritos, chamamos de apócrifos, né? Ou também que chamam por alguns, né, de pseudepígrafos, né, que é atribuído falsamente a um apóstolo de Cristo. Por exemplo, nós temos o Evangelho Apócrifo de Tiago, de Tomé, Evangelho Árabe da Infância de Jesus Cristo, a história de José, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, de Bartolomeu, o livro de João Evangelista, Atos de João, Atos de Tecla, Paulo e Tecla, na verdade, Atos de Pedro, Atos de André, Atos de Tomé e tantos outros, né? Apocalipse tinha vários, né? Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé e tantos outros livros que a igreja teve que selecionar ali, entre aquelas dezenas de livros, ficar com esses 27. Queremos mostrar também esse longo processo de canonização que só se deu a partir do século IV, né? E que ainda hoje também, lembrando, né, que ainda existe algumas igrejas históricas que não aceitam os 27, que ficaram com os 22 livros, né, do Novo Testamento. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, para você perceber que o processo não foi fácil selecionar esses 27 livros, né? Com essa reflexão, queremos mostrar também que aquele princípio protestante chamado de sola escritura, que somente a Bíblia é regra de fé, não se sustenta. Primeiro, por conta dessa própria história de como surgiu esses 27 livros. Que esses 27 livros não eram uma regra única ainda lá nos primeiros séculos para toda a igreja, né? Mostrando também que os primeiros cristãos não tinham a Bíblia, né? Esse conceito de Bíblia, na verdade, surgiu muito tempo depois. Então eles viviam de quê? Viviam da palavra anunciada, da palavra pregada, né? Queremos mostrar também que a própria Bíblia não diz isso. Em lugar nenhum você encontra esse termo sola escritura, né? A Bíblia não diz que ela é a única regra de fé. Muito pelo contrário, a Bíblia nos mostra que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura fazem parte de uma única inspiração, de uma única fonte, né? Então, a partir de hoje, nós estamos fazendo apenas uma introdução dentro da nossa série. Mas dentro da nossa série, nós vamos tratar todo o processo de canonização, os conflitos que houve, desde os primeiros listas que foram surgindo, né? O cânon, né? Inclusive, essa palavra cânon, que vem de uma origem semítica, que significa régua de medir, significa aqueles livros que estavam na medida certa da igreja, né?
que se enquadraram dentro da tradição da igreja. E vamos falar então nesses nossos vídeos sobre todo esse processo de canonização, mostrando as primeiras listas que foram surgindo, que o cânon de Marcião, por exemplo, que era um herege, né? Marcião escolheu apenas o Evangelho de Lucas e 10 cartas paulinas, né? Vamos mostrar também como era o cânon dos gnósticos, né? Vamos falar também do cânon muratoriano, que foi um cânon lá dos primeiros cânones também que foi adotado pela igreja. Não tinha alguns livros que nós temos hoje, não estava completo esse cânon. Vamos falar também sobre os pseudepígrafos, né, os livros apócrifos com mais detalhe. Iremos tratar também, nessa nossa série, os concílios que selecionaram esses livros. Vamos falar também dos pais da igreja, como eles foram tomando consciência de que esses 27 eram sagrados e não os outros, né, que deveriam fazer parte das Sagradas Escrituras. Vamos também falar dos manuscritos antigos, né, o que nós temos hoje, os papiros, falar também dos códices vaticanos, falar sobre o códice sinaítico. Então nós temos muitas informações dentro da nossa série para a gente ir clareando essa ideia que a igreja sim precede a escritura, né? Vamos falar dessa diferença que há entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Vamos falar também da diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia Septuaginta. Vamos falar também sobre o cânon do Antigo Testamento, por que a igreja tem a precedência com relação também ao cânon do Antigo Testamento, por que a igreja não ficou com a Bíblia hebraica, mas sim com uma lista mais parecida da Septuaginta, da Bíblia grega, né? Nosso cânon que não tem nada a ver com o cânon farisaico lá de Jâmnia. Então, nosso conteúdo de hoje, queremos mostrar acima de tudo que nós não somos uma religião de um livro, como disse o Papa Bento XVI no documento Verbo Domini. Nós não somos uma religião de um livro, nós somos uma religião que segue uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus, o Logos de Deus, né? É a palavra de Deus que se encarnou, porque a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela traz a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é pura e simplesmente um livro, né? A palavra de Deus está no coração da igreja. Antes de estar escrita em pergaminhos, nos papiros, ela está no coração da igreja, porque Jesus Cristo não se encadernou, né? Ele se encarnou no seio da Virgem Maria e enviou a igreja, né? Deu autoridade à igreja, à sua igreja. Ele dizia: quem vos recebe, a mim recebe, quem vos rejeita, a mim rejeita. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então Jesus Cristo não mandou os seus apóstolos escrever livros, né? Mas mandou pregar a palavra de Deus. E é justamente isso que aconteceu. Após a morte de Jesus Cristo, os primeiros cristãos, eles não tinham a Bíblia, né? Isso tem que ficar claro. A primeira geração de cristãos, eles não tinham a Bíblia. Eles tinham a palavra de Deus, que não é pura e simplesmente um livro, né? Mas a palavra de Deus foi pregada, foi anunciada pela igreja, né? Para você ter uma ideia, nós temos aí o Novo Testamento, os 27 livros, né? Só que esses 27 livros que nós temos no Novo Testamento estão em uma ordem. Nós temos uma ordem: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois segue o Atos dos Apóstolos. Depois, na sequência, nós temos as 13 cartas paulinas, né? As cartas de São Paulo. Depois nós temos o livro dos Hebreus. Depois nós temos as cartas católicas, né? Que são dos apóstolos. E depois nós temos o Apocalipse, né? Mas o que nós temos que entender é que o primeiro escrito do Novo Testamento não foi o livro de Mateus, né? Na verdade, os primeiros evangelhos vão surgir a partir dos anos 60 a 70, né? O primeiro escrito do Novo Testamento não foi os evangelhos, mas as cartas paulinas. Então, mais ou menos por volta ali do ano 51, foi escrito o primeiro manuscrito do Novo Testamento, que foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Isso aqui existe um grande consenso entre todos os teólogos, estudiosos da Bíblia, tanto protestante também como católico, né? 1 Tessalonicenses foi o primeiro manuscrito do Novo Testamento. Então se passou ali mais ou menos 20 anos, né? Que Jesus Cristo tinha morrido, é citado, e para depois se escrever o primeiro manuscrito do Novo Testamento. Então, do que vivia essa igreja? Ela vivia da palavra de Deus anunciada, da palavra pregada. Inclusive, o próprio Atos dos Apóstolos mostra que os primeiros cristãos eles eram assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, né? Então, eles viviam dessa palavra pregada e anunciada pelos apóstolos, e não de um livro, né? Então, quando o primeiro evangelho foi escrito, alguns estudiosos, a partir do século XIX, através da crítica textual e dos estudos mais recentes, né, dizem que foi o evangelho de Marcos, né, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, né.
A tradição da igreja já diz que foi só Mateus, mas nós vamos ver isso com mais calma em outro momento, para ver quem tem razão. Mas vamos imaginar assim que o primeiro evangelho foi escrito por volta ali do ano 70 a 80. Então, antes que esse primeiro evangelho fosse redigido, fosse manuscrito, né, os apóstolos já tinham levado a palavra de Deus para muitas regiões. Por exemplo, São Tomé, ele já tinha chegado à Índia, levando o que? A Bíblia? Não. Levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Bartolomeu e Filipe, por exemplo, né? Eles percorreram ali toda a região da Pérsia, né? E toda a Arábia. Outro apóstolo também, o André, né? Já tinha chegado à região do Cáucaso, né? O próprio Paulo já tinha percorrido boa parte do Mediterrâneo, levando a palavra de Deus. Marcos já tinha chegado com a palavra de Deus no Egito, levando a palavra de Deus, não o livro, né? Mas a palavra pregada, anunciada. Até mesmo Pedro, né? Já estava chegando a Roma. Então, os primeiros cristãos, as primeiras pessoas que foram evangelizadas, eles não foram evangelizados através de um livro, né? Os apóstolos não tinham uma Bíblia debaixo do braço, uma Bíblia na mão. O que eles levavam? Levavam a palavra de Deus oralmente, a tradição viva, né? Por viva voz, foram anunciando essa palavra. Eles que foram testemunhas oculares, né? Então a grande maioria dos primeiros cristãos, ali muitos desses apóstolos foram martirizados, né? E para que pudesse continuar a propagação dessa mensagem do evangelho, né? Que não é um livro, mas é uma mensagem, eles foram constituindo, né, bispos, né? Como sucessores, como seus sucessores, para continuar pregar e anunciar, continuar esse processo de levar a palavra de Deus, né? Então os primeiros cristãos não viviam por simplesmente, né, de um livro. Então foi basicamente isso que aconteceu ali no primeiro século, né? Então, como nosso vídeo já está ficando um pouco longo, no próximo vídeo nós vamos trazer com detalhes como começou a surgir essas primeiras listas, como é que os cristãos começaram a ter essa consciência, né, que esses manuscritos poderiam fazer parte de um catálogo, né, de um compêndio, juntando assim a tradição judaica com os manuscritos cristãos. Nós vamos ver isso, que até mesmo os escritores não tinham ainda essa consciência, né? Aqueles que escreveram a Bíblia ainda não tinham essa consciência. Nós vamos observar isso que vai acontecer posteriormente, né? Então deixo a vocês meu forte abraço e até o nosso próximo vídeo.